Queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. A realidade, do capítulo 15 de João, que lemos, as promessas, que nós temos ali, a vida que temos ali anunciada, ela é maravilhosa. Mas viver e andar nesse caminho é um grande desafio. E o que vamos compartilhar hoje tem uma relação muito grande, com esse texto de João 15, com a realidade de João 15. Segundo aos Coríntios, capítulo 10. Nós vamos ler vários versículos aqui, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, a partir do capítulo 10. Então, nós não vamos ler inicialmente todos os textos, mas vamos lendo os textos e comentando com os irmãos. Então, inicialmente, vamos ler aí do verso 1 até o verso 6. Diz assim: eu mesmo, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Até aí, irmão, até o versículo 6. Quem está familiarizado com a segunda carta de Paulo aos Coríntios, sabe que o assunto que o apóstolo tratou antes do capítulo 10 foi o assunto sobre as ofertas, sobre aquela ajuda que os irmãos da região da Caia enviou para Jerusalém, para suprir as necessidades dos santos ali em Jerusalém. E a partir do capítulo 10, então, Paulo vai tratar de um outro assunto, que não é bem um outro assunto, porque ele já havia iniciado isso antes, mas ele retoma, então, o que ele vinha tratando com os irmãos, e aqui ele vai abordar, então, algumas coisas bastante importantes, e nós vamos meditar nelas com a ajuda do Senhor. Então, este capítulo 10, nós percebemos que Paulo, ele estava lidando com algumas dificuldades, Aliás, algumas, não muitas, ali em Corinto. E estava tendo que agir, de forma, por um lado, amorosa, com misericórdia, mas, por outro lado, também com bastante firmeza, porque as adversidades que ele vinha enfrentando eram muitas. E interessante que Paulo, ele começa no capítulo 10, rogando aos irmãos pelas misericórdias ou pela
pela benignidade, né, e mansidão do Senhor Jesus. E aí, logo na sequência, ele fala algo interessante, né? Ele diz que ele, Paulo, quando estava presente, ou estava ali em Corinto, junto com os irmãos, ele era bastante humilde. Mas quando estava ausente ou longe, ele era bastante ousado. Veja como o apóstolo relaciona a sua própria vida, a sua conduta, com aquelas virtudes do Filho de Deus. E é a partir disso que ele vai rogar aos irmãos. Ele, digamos assim, faz um esforço aqui, né, para lembrar os irmãos que o comportamento dele ali na cidade de Corinto, né, era algo que refletia, né, ou tinha como origem, ou como fonte, o Senhor Jesus. Né? Aquele que é benigno, né? Aquele que é manso. Então, por causa disso, ele era humilde. Né? E ele agia com humildade quando estava com os irmãos. Né? Mas, por outro lado, ele lembra os irmãos que ele também era ousado. Né? Quando era necessário, ele era ousado. Né? Isso também faz a gente, de novo, né, olhar para o Senhor Jesus. Livro de Apocalipse, por exemplo, capítulo 5, versos 5 e 6, diz que o Senhor Jesus é o cordeiro, né? Mas ele também é o leão. Ele é leão e cordeiro. Então, Paulo está lembrando os irmãos que isso era possível, né? Ver na vida dele como um discípulo, né? Como um filho, como alguém que participava da vida do Filho de Deus. Era possível ver isso nele, né? Eu sou humilde, mas também sou ousado. Se for preciso, eu vou ser ousado. Porque o meu Senhor é cordeiro. Ele é manso. Ele não abriu a boca, mas ele é leão também. E ele roga, então, aos irmãos ali de Corinto, olhando para isso. Uma outra coisa importante, que ele coloca aí nesses primeiros versículos, ele fala para os irmãos que seu trabalho, né, ou seu ministério, por que não dizer a sua vida, ou seu andar, não era um andar segundo o mundo, né? Final do versículo 2. Acho que devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Lógico que Paulo está dizendo, né, que isso não era verdadeiro na vida dele, né? Isso não existia na vida dele. Porque, de certa forma, ele estava sendo acusado disso. Haviam dúvidas, haviam pessoas que estavam levantando suspeitas, né, em relação à conduta de Paulo. Né? E ele lembra aos irmãos que ele estava muito longe disso. Né? Se a sua conduta não tinha nenhuma base no mundo, nos valores do mundo, nos princípios do mundo, né? Ele
seu coração, né? A sua verdade, né? Era outra, né? Era o próprio Senhor. E ele lembra, então, os irmãos disto. E ele também vai falar aí da carne, né? Verso 3. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Escrevendo aos Gálatas, Paulo falou que em Cristo, né? Ou na cruz de Cristo, ele havia morrido para este mundo. E o mundo havia morrido para ele. Então, toda a sua luta, né? A sua conduta diante dos homens não era baseada na carne, ou nas paixões da carne, ou segundo os apetites da carne. Né? Muito pelo contrário. A carne havia ficado na cruz do Senhor. Assim como o mundo também havia sido crucificado. E ele estava, então, lembrando os irmãos, né, dentro desse rogo que, a princípio, ele está fazendo, né, de que estas coisas eram verdadeiras, né, na vida dele. No versículo 4, ele fala, porque as armas da nossa milícia, né, não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, né, anulando sofisma e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Né? Paulo lembra os irmãos que as suas armas não eram deste mundo. Lá no finalzinho desta carta, no capítulo 13, né, no versículo 8, Paulo está fechando a carta, terminando a carta. Ele diz que nada pode prevalecer contra a verdade, senão a própria verdade. Qualquer poder, né, qualquer arma que se levantar contra a verdade de Deus, né, que é o próprio Cristo, vai fracassar. Então, lutar contra a verdade, né, é impossível. Né? Então ele termina, né, a sua carta colocando de forma assim, maravilhosa a sua confiança, a sua paz, porque ele diz contra a verdade, né, nada prevalece. Só podemos estar diante da verdade com a própria verdade. Né? E aqui Paulo dá a entender, né? Ele lembra os irmãos que essa era a sua grande arma, né? A verdade de Deus. E essa verdade é poderosa para destruir, né? Toda e qualquer fortaleza, todo e qualquer sofisma, toda e qualquer altivez, né? Tudo aquilo que se levantar contra o conhecimento de Deus, né? Tudo aquilo que se levantar contra a obediência de Cristo, né? Tudo aquilo que se colocar em rebelião contra o Senhor, a verdade é essa arma poderosa que prevalece sempre. Né? E Paulo está lembrando os irmãos de Corinto que era assim que ele lutava e esta era a sua arma.
No versículo 8, vamos ler esse versículo aqui junto com esse primeiro texto. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, o qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei. Paulo sabia, né, também que ele havia recebido a autoridade, né, do Senhor, o próprio Senhor que chamou Paulo, né, enviou Paulo, lhe concedeu autoridade, né, para pregar o Evangelho. Então, Paulo sabia, né, que ele tinha essa autoridade do Senhor para lidar com os irmãos ali em Corinto, para tratar com a igreja ali em Corinto. Ele não estava ali como um desavisado, né, como um intruso, como alguém. Não, ele tinha autoridade, né, na situação, porque foi o próprio Senhor que separou a vida dele, né, para isto. E os irmãos de Corinto sabiam disso. Sabiam disso. Só que, apesar de todas essas coisas, irmãos, ele estava sendo acusado, né, de muitas coisas ruins. Interessante isso, né? Esse irmão, vivendo desta maneira diante do Senhor, com toda esta realidade, né, do Senhor na vida dele, também com essa autoridade do Senhor, né, sobre a vida dele, mas apesar disso ele estava sendo questionado, acusado, caluniado, né, e estava lidando com muitas dificuldades, né, ali na cidade de Corinto. E eu queria, junto com os irmãos, olhar para algumas dessas coisas, né, para a gente ir entrando no nosso tema. Né. No capítulo 10 aí mesmo, olhe de novo para o versículo 2. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Então, Paulo estava sendo julgado ali em Corinto. Não sabemos se pela maioria, por uma minoria, mas a verdade é que ele estava sendo julgado e acusado. Julgado e acusado. Olha para o versículo 10, irmão. As cartas, com efeito, isso era o que falavam de Paulo lá, né? Dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Então não sabemos se a maioria, se a minoria, mas sabemos que havia essa parte, nessa parcela da igreja lá em Corinto, que olhava para o apóstolo Paulo e considerava a presença dele fraca. É fraca. E quando ele fala, a palavra é desprezível. É um termo muito forte, né, irmão? Imagina alguém, né, chegar para você
e falar assim, ó, o que você fala é desprezível, né? Não serve para nada, né? A não ser para jogar fora, para descartar, para desconsiderar. E para piorar, você é muito fraco, né? Você não desperta nenhum interesse em nós, né? Olhamos para você e não gostamos do que vemos. Isso te faz lembrar de alguém, irmão? De alguém que, em nome dele, Paulo introduz esse rogo, ele começa esse pedido ali para os irmãos de Corinto. O próprio Senhor Jesus. Isaías profetizou que olhamos para ele, não vimos nenhuma beleza. Ele não despertou nenhum interesse em nós. Ele foi desprezado. E Paulo diz, eu rogo em favor daquele que é benigno e daquele que é manso. E quando eu estou no meio de vocês, eu sou humilde. E agora eles estão dizendo, olha, ele é fraco e o que ele fala é desprezível. É desprezível. Aqui nós temos duas coisas, irmãos, que começam a aparecer. Nós temos um apóstolo Paulo, né, identificado com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus está sendo formado nele. E por outro lado, nós temos membros da igreja de Corinto, né, supostamente irmãos, que estão olhando para este homem e estão dizendo, olha, fraco demais, desprezível. Desprezível. Não temos interesse. Não gostamos. Não gostamos. Olha para o versículo 17 desse capítulo 10. Aqui você tem uma chave para entender isso. Paulo fala assim, aquele, porém, que se glorie, glorie-se no Senhor. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Paulo, com certeza, se encaixava neste grupo aqui, aquele a quem o Senhor louva. Mas aqueles supostos irmãos, né, que achavam que Paulo era fraco e a sua palavra era desprezível, eles pertenciam a esse primeiro grupo. Aqueles que a si mesmo se louvam, ou aqueles que se gloriam, ou que atribuem glórias para si mesmo. Então, o que nós tínhamos lá em Corinto? Nós tínhamos uma parte da igreja que via Cristo em Paulo e que se gloriava no Senhor. Mas nós tínhamos parte da igreja de Corinto que ainda se gloriava, ou que gloriava a si mesmo. E aí não achava graça nenhuma em Paulo, e nem graça nenhuma no que ele falava, porque são coisas completamente diferentes, antagônicas. Paulo, queridos, era grande demais em Cristo para parte da igreja de Corinto. E ele tinha
consciência disso. Olha o que ele fala no versículo 15 do capítulo 10. Não nos gloriamos fora de medida nos trabalhos alheios, e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação. Então, Paulo tinha ciência que muitos ali em Corinto ainda não tinham esse amadurecimento, não tinham essa experiência de conformação com o Filho de Deus crucificado, que desse ao coração deles compreensão de quão grande era a obra que o Senhor estava fazendo, ou já tinha feito na vida do apóstolo Paulo. Por isso ele era humilde, por isso ele era do jeito que era no meio dos irmãos. Fraco. E o que ele falava não chamava a atenção para si. Ele não se gloriava. Mas Paulo disse: eu tenho esperança de que quando a fé de vocês crescerem, vocês vão ver realmente as coisas de maneira correta, né, no Senhor. Mas até lá, no capítulo 11, irmãos, vamos agora um pouquinho para o capítulo 11. O assunto não muda, tá? Paulo está na sequência aí do capítulo 10. O que o Senhor Deus estava fazendo através de Paulo ali na cidade de Corinto? Que era difícil para os irmãos de Corinto, ou pelo menos uma parte dos irmãos de Corinto, compreenderem. Olha o que ele disse: quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Então, Paulo estava fazendo isto lá em Corinto, como um servo de Deus. Olhando para esse texto, devemos nos lembrar de Gênesis, né? Quando o Senhor Deus fez o homem, criou o homem, logo na sequência ele forma a mulher, não é isso? E forma a mulher com uma de suas costelas. E depois ele apresenta aquela mulher que o Senhor Deus formou com uma costela do homem. E o homem olha para aquela mulher e ele aprova, né? Ele acha ela linda, ele acha ela tudo aquilo que ele estava procurando. Tudo aquilo que ele não encontrou entre toda a criação de Deus até então. Agora ele olha para a mulher e fala: essa sim. Essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamado varoa. O que aconteceu lá no Éden, né? E realmente aquilo aconteceu, é uma figura desta realidade aqui. E Paulo lembra os irmãos que ele estava ali em Corinto como um enviado, como um apóstolo, para cooperar com Deus nesta obra. E ele diz: eu zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Virgem pura. Ou seja, a obra
do Evangelho, né, é poderosa pelo Espírito de Deus para gerar, pela verdade do Senhor, uma igreja santa, uma igreja, né, cheia do próprio Senhor, que seja realmente carne da sua carne e ossos dos seus ossos, e que o Senhor tenha prazer nela. E o texto lá de Gênesis diz que o homem e a mulher eram né, uma só carne. O texto de João 15 que lemos, o Senhor Jesus diz: eu sou a videira e vocês são os ramos. Mas uma parte dos irmãos ali de Corinto, eles não estavam compreendendo isso direito. E olha, irmãos, no versículo 3, a preocupação que Paulo tinha. Ele diz: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e da pureza devidos a Cristo. O que aconteceu lá no Éden? Qual foi a proposta que Satanás fez para Eva? Eva estava lá, passeando, tranquila, olhando as coisas lá no jardim. O que o diabo falou para ela? Ó, foi isso que Deus disse? Tal. Eva disse: não foi bem assim, né? Deus falou que a gente pode comer de tudo, né? Menos da árvore que está lá no meio do jardim. E a gente não pode nem mexer naquela árvore. Isso Deus não tinha falado. Né? Mas o que a serpente, então, falou, né? Contra-argumentou com Eva? Não é verdade o que Deus está falando. Porque Deus realmente não quer, Deus não quer que vocês comam desse fruto, porque se vocês comerem desse fruto, vocês serão iguais a Deus. Vocês serão conhecedores do bem e do mal. E aí a Eva viu que aquele fruto era belo, né, para os olhos, era agradável, era gostoso, pegou o fruto, comeu. E Deus falou: o dia que você comer, se você comer, você morre. Em outras palavras, irmãos, a proposta de Satanás para Eva foi que ela se tornasse independente. A proposta de Satanás para Eva e para Adão foi que eles se separassem de Deus. Passassem a viver para si e por si mesmo. Fossem o seu próprio Deus. Aquela figura maravilhosa, né, do início, em que Deus toma uma costela e forma uma mulher e traz para Adão e diz: essa aqui é osso dos teus ossos, carne da sua carne, você será um com ela e ela será uma com você. Isso será quebrado. Por quê? O que o diabo está propondo é que o homem se torne o seu próprio Deus, o seu próprio Senhor, o fim de todas as coisas. Por isso, logo depois de Paulo dizer que ele zelava com zelo de Deus, trabalhando, né, para preparar
os irmãos ali de Corinto, a igreja de Corinto, para apresentá-la como virgem para um só esposo, que é Cristo. Havia alguma coisa ali em Corinto, um movimento ali em Corinto, né? Havia algo influenciando a vida dos irmãos ali de Corinto, que estava separando ou impedindo que aqueles irmãos crescessem no Senhor Jesus, bebessem do Senhor Jesus, tivesse o Senhor Jesus como a sua grande, única e exclusiva fonte de vida e de poder, e de alguma forma fossem eles mesmos os seus supridores, as suas fontes, eles mesmos dando significado e poder para as suas vidas, e depois pudessem se gloriar nisso, pudessem encontrar satisfação nestas coisas. E isso era o oposto do que Paulo estava fazendo ali. Ele diz: eu estou trabalhando para apresentar vocês como uma noiva pura, pura, a Cristo, o esposo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade da pureza de Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, e se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, o evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boamente o tolerais. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Embora seja falto no falar, não o sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos tenho feito conhecer isso. Então haviam outros apóstolos influenciando a igreja de Corinto, e a influência deles apontava para um outro Cristo, para um outro Espírito, para um outro Evangelho. E Paulo diz que essa influência era exatamente a mesma coisa que o diabo fez com Eva lá no Éden. Come que você vai ser Deus. Paulo não pregava isso. Ele não ensinava isso. Ele não diz você vai ser Deus. Ele diz aquele que se glorie, glorie no Senhor. Eu, quando estou aí no meio de vocês, eu sou humilde. Humilde é aquele que sabe o que é, ou quem é. Versículo 13, irmãos, capítulo 11. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Mas que coisa terrível. Paulo diz que estes
apóstolos, eles eram obreiros fraudulentos, que se transformavam em apóstolos de Cristo. Mas que, na verdade, eles eram ministros de Satanás. Mas por que eles eram ministros de Satanás? Essa é a questão. Nenhum desses apóstolos aqui, que estavam influenciando a igreja de Corinto de forma errada, tinha escrito assim na testa: eu sou ministro de Satanás. Se algum deles aparecesse lá em Corinto com alguma coisa escrita aqui na testa, todo mundo ia fugir dele, né? Mas não, eles eram atraentes. As pessoas estavam indo atrás deles. E estavam indo com tanta força, com tanta certeza, com tanta convicção, que o apóstolo Paulo, que plantou a igreja ali, que era o irmão, né, que tinha dado a vida em favor daqueles irmãos, estava sendo desprezado. Ele é fraco e ele é desprezível. Eles chegaram a essa conclusão depois que começaram a andar, a ouvir e aprender com estes que Paulo chama aqui de fraudulentos. Vê que lá no Éden o diabo se transforma numa cobra e aqui ele se transforma num apóstolo. Olha que coisa. Lá no Éden a cobra falou para Eva: como que você vira Deus? Aqui o apóstolo falou: você precisa ser grandão. Se você for fraco, se você for humilde, não serve. É o mesmo assunto, irmão. É o mesmo diabo. É a mesma mentira. A árvore da vida estava lá no jardim do Éden, mas o diabo levou o homem para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O evangelho estava ali em Corinto, Cristo estava ali em Corinto, dado, derramado no meio daqueles irmãos. Mas muitos estavam indo comer na mesa errada. Porque a mesma serpente que lá enganou Eva agora estava desviando alguns de serem realmente feitos noivas de Cristo, puros para Cristo, separados para Cristo. Só que os irmãos não estavam sendo capazes de reconhecer isso. Este é o X da questão, irmão. No versículo 18 do capítulo 11, e posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Então, estes falsos apóstolos, Paulo depois, ironizando, né, diz que vai imitá-los, fazendo algumas coisas como eles estavam fazendo lá em Corinto, para ver se os irmãos de Corinto prestavam atenção nele, né? Ele diz que estes se gloriavam na carne. Se gloriavam na carne. Então esta era a marca, e é a marca daquilo que não é verdadeiro. Se gloriar na carne, ou se gloriar nos recursos, nas possibilidades, né, nas obras, no conhecimento, na reputação, na importância, no poder, enfim, em tudo aquilo que tem como origem o próprio homem.
No versículo 21, ingloriamente o confesso, como se fôssemos fracos. Mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo, também eu a tenho. Interessante que Paulo, a partir desse ponto, ele vai denunciar, né, o modo operante, digamos assim, desses apóstolos lá em Corinto, dizendo que se ele quisesse andar nesse caminho desses falsos apóstolos, ele tinha muito mais bagagem do que eles, né? Ele tinha muito mais coisa para falar, para anunciar, né, para dizer de si mesmo do que qualquer outro. E aqui ele vai, então, trazer, né, uma lista destas coisas, só que ele fala que faz isso como um insensato, né, como um louco, né, uma maneira irônica de denunciar a conduta dos falsos apóstolos, né, ou daqueles que estavam anunciando ou propondo, né, a carne como algo que deve ser buscado e porque tem algum valor diante de Deus. Então ele diz que com insensatez ele passa a afirmar, então, porque ele também tem todas essas coisas, né? Ele diz assim: eles são hebreus? Também eu. São ministros de Cristo? Falam como fora de mim. Eu ainda mais. Vocês estão dizendo que são ministros de Cristo? Eu sou mais ainda. Em trabalhos, muito mais. Muito mais em prisões, em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite, menos um. Fui 3 vezes fustigado com vara, uma vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei na alvorada do mar. Em jornada, muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo por falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome, em sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. E além destas coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem não se escandaliza, que eu não me inflame. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza, né? O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus é eternamente bendito. Sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas mandou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo e assim me livrei das suas mãos. E Paulo aqui então conta um pouco, né, do seu currículo. Só que ele fala que faz isso como um louco, como um insensato, né? Contrapondo o que os falsos apóstolos estavam fazendo lá e propondo lá, e se gloriando. Olha o capítulo 12. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, eu passarei então as visões e as revelações do Senhor. Não acabou aí não, né? Isso aí são as coisas da terra, as coisas que o Senhor
né? Fez na minha vida aqui na terra, as minhas dificuldades aqui nesse mundo. Essas são as minhas glórias aqui, dentre os homens. Mas tem aquelas que são dos céus, né? O Senhor me levou até o terceiro céu. Aí ele disse, conheço um homem, Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. E qual dos vossos apóstolos aí foi arrebatado até o terceiro céu? Era isso que ele estava dizendo. Eu fui. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei. Não, porém, de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou em mim ouve. Ele disse, se eu me gloriar, ou seja, se eu contar essas coisas que Deus fez e está fazendo através de mim, eu não serei nécio, porque isso é verdade. Mas eu não falo, eu não conto, não faço propaganda, eu não me engrandeço, porque eu não quero que ninguém olhe para mim e diga o grande Paulo. Ele diz, eu me glorio nas minhas fraquezas. Mas ele está contrapondo os falsos apóstolos, que faziam exatamente o contrário. Não é isso? O evangelho que pregavam era alguma coisa que engrandecia o ser humano. Suas virtudes, suas realizações, seus feitos, caráter, sua justiça própria, sua dignidade, seu nome, o seu currículo, né? Sua história, suas origens. Falou disso, agora eu vou falar como um louco. E eu vou contar para vocês. Eu tenho muito mais do que isso. Só que não é assim que eu vivo no Senhor. Irmão, nós temos exatamente essas duas coisas hoje chegando aos nossos ouvidos. Nós temos um evangelho que vai dizer quem realmente o homem é. Paulo, depois nós vamos ler o versículo aqui, ele diz, eu nada sou. E esse evangelho que diz que o homem nada é, ele diz que Cristo é tudo. Mas tem um evangelho, que é outro evangelho, que está sendo anunciado, que é aquele que a serpente pregou para Eva. É esse que foi pregado lá em Corinto, que diz que o homem é alguma coisa. Que ele tem glória. Que ele tem dignidade, que ele tem coisas importantes na sua vida. Que ele deve se gloriar. Ele tem seu nome, ele tem sua beleza, ele é espetacular, ele é maravilhoso. Só que Paulo, depois de ele contar tudo isso, irmão, ele fala o seguinte para os irmãos ali de Corinto. Não acaba aí a minha história. Depois que o Senhor me trouxe de volta dos céus, e depois de eu ter ouvido essas coisas maravilhosas, verso 7 do capítulo 12,
para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Paulo está dizendo para os irmãos ali de Corinto, olha, Deus, na sua graça, Ele me feriu. Porque eu precisava ser ferido. Porque lá nas minhas entranhas eu sou como esses falsos apóstolos. Lá nas entranhas todos nós somos iguais. Lá nas entranhas nós gostamos do evangelho de Eva. Lá nas entranhas nós gostamos de glória. Lá nas entranhas nós buscamos o nosso engrandecimento. Lá nas entranhas nós não queremos nos submeter a Cristo, nós não somos obedientes ao Senhor. E Deus, na sua bondade, Ele segura os seus filhos num terreno onde eles não podem se esquecer que eles são fracos. Por isso Paulo diz, eu sempre me glorio nas minhas fraquezas. Mas ele diz que essa providência, essa fraqueza, foi o próprio Deus que colocou na vida dele. Para ele não se exaltar. Mas o falso apóstolo, Deus não coloca espinho na carne dele, irmão. Ele fica solto. Ele vai se exaltar. Ele vai bater no peito e vai dizer, eu sou o cara. Eu me recomendo. Eu sou suficiente. Nós somos suficientes. Somos capazes de prover a nossa vida com todos esses feitos, né? E aqui nós encontraremos a alegria para a nossa vida. Aqui nós teremos a satisfação que tanto buscamos. Eva achou que se ela comesse, ela seria maravilhosa. E ela conheceu a morte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Coisa maravilhosa. O que nos basta, irmão, não é aquilo que nós somos capazes de realizar, de produzir, mas aquilo que vem da graça de Deus. A nossa fonte é a graça do Senhor. O dia que acharmos que podemos dar para o nosso coração o que ele precisa, estamos perdidos. Mas enquanto temos a certeza, a convicção, a experiência de que nós não podemos, isso precisa vir de fora, isso precisa vir da videira, isso precisa vir do tronco, que isso precisa vir de outro, então aí nós somos bem-aventurados. Paulo disse para os irmãos de Corinto, eu sou um homem ferido por Deus.
ferido por Deus. Tudo aquilo que o meu coração necessita procede do Senhor e não de outro. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Irmãos, Paulo não era masoquista. Ele não gostava de sofrimento. Ele gostava do que o sofrimento, ou do que esse espinho na carne, fazia com ele, ou na vida dele. E o que esse espinho fazia? Lembrava ele de suas fraquezas. Quem está envenenado com o evangelho que Eva ouviu lá no Éden, não tem nenhuma alegria em suas fraquezas. E ele tem pavor delas. Porque ele quer ser Deus. Não é assim? Mas quem ouviu o evangelho da graça de Cristo e sabe que Cristo é a videira verdadeira, que é a fonte de toda alegria, de todo gozo, de toda vida, ele tem prazer na sua fraqueza. Porque a fraqueza diz para ele o tempo todo: você não é o seu supridor. O seu supridor é o Filho de Deus. Então, quando sou fraco, eu sou forte. Por que às vezes, irmãos, um crente capota na sua jornada quando as coisas não dão certo? Porque ele está envenenado com o evangelho que Eva ouviu. Ele está envenenado com o evangelho que esses apóstolos anunciaram lá em Corinto. Onde o homem busca na sua própria vida, no seu currículo, na sua história, motivos para se gloriar, para ter satisfação, para ter prazer. E se ele vê ali fraqueza ou a incapacidade de produzir aquilo que ele necessita, ele fica desesperado, porque ele é a sua fonte e ela fracassou. Aí só lhe resta morrer, porque não há esperança. O seu Deus pifou, não deu certo. Mas Paulo ouviu do próprio Senhor: a minha graça te basta, Paulo. E para você não se esquecer nunca disso. E não achar que você é alguma coisa porque eu te levei até o terceiro céu. Ó, isso aqui vai te lembrar sempre de quem você é. Então eu sinto prazer nas fraquezas. Então, quando alguém chamava Paulo de fraco, ele ficava nervoso ou ele se alegrava?
A palavra dele é desprezível e a presença é fraca. Está tudo certo. Mas quem come o evangelho da Eva fica furioso quando ouve que é fraco. Nas injúrias, esse Paulo, esse Paulo, esse Paulo, é esse Paulo mesmo, né? A fonte de Paulo não era ele, era o Filho de Deus. Nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Para encerrar, irmãos, Paulo era alguém muito grande. Paulo era alguém digno. Mas veja o que ele falava de si mesmo. Versículo 11 do capítulo 12. Tenho me tornado insensato por falar todas essas coisas que ele nunca havia falado e falou para provocar, digamos assim, né, os irmãos ali de Corinto. A isto me constrangeste. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Então ele era grande, Paulo. Mas como ele se via em si mesmo? Eu nada sou. Leia o verso 12. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós. Como? Com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Porque, em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas, senão neste fato de não vos ter sido pesado, perdoai-me esta injustiça. Então Paulo disse, eu apresentei no meio de vocês as credenciais do meu apostolado, por meio de sinais, por toda a persistência, por prodígios, por poderes miraculosos. Mas eu sei que nada sou. Irmãos, aqui nós temos, né, o segredo de uma vida que realmente conhece o Senhor e que está crescendo no Senhor. Nosso irmão Paulo, ele traz esses irmãos, né, de volta, digamos assim, à sensatez, usando essa maneira, né, que nós temos aqui nesses 3 capítulos, de forma muito linda, muito maravilhosa, onde ele denuncia aquilo que é falso, aquilo que não é o Senhor Jesus Cristo, aquilo que não é o Evangelho de Jesus, aquilo que já foi anunciado lá no Éden, e aquilo que continua fazendo as suas vítimas, né,
até os dias de hoje. E por outro lado, ele vai mostrar os efeitos, os frutos, né, do verdadeiro evangelho na vida de um salvo. Aquilo que vemos ali no capítulo 15 do Evangelho de João. Frutos que glorificam a Deus, que permanecem, que procedem do tronco, da videira verdadeira. Ou seja, aquilo que procede da graça de Deus em Cristo Jesus. Aquilo que vem como dádiva do Senhor para nós. Aquilo que vai mostrar a nossa completa falência, né, em nós mesmos. E o pleno, né, socorro do Senhor, socorro esse que nos salvou de maneira preciosa e gloriosa. E vemos como Paulo, né, na prática, manifestava isso diante dos homens. Uma vida de humildade, de simplicidade, uma vida onde as maiores dificuldades, as maiores lutas, as aflições desta vida eram, na verdade, bênção para ele, porque fazia ele se lembrar de sua insignificância, de sua fraqueza, de sua completa dependência do Filho de Deus. O Senhor Jesus disse: sem mim, nada vocês podem fazer. E maravilhoso que ali em João 15, o Senhor Jesus disse que o Pai, né, ele poda a sua videira para ela dar muitos frutos. Quem sobe até os céus, irmãos, para não se ensorbebecer, precisa de um grande espinho, né, para não se esquecer de quem ele é. O Senhor sabe como manter o coração dos seus filhos lembrados de que ele é o nosso Salvador. Amém?